Olá, queridos, chegamos aqui à nossa maratona bíblica e aqui no capítulo 34, Diná é desflorada, aonde nos traz aí Diná, a filha de Jacó e Lia. Muitas pessoas lêem esses capítulos e não entendem principalmente o 34. Vou trazer aqui para vocês. Diná, filha de Jacó e Lia, saiu sozinha de casa para conhecer as jovens da cidade. E ela queria saber como eram e como viviam e como se vestiam. E aí, essa curiosidade foi para ela uma grande armadilha. Porque o povo cananeu era perverso, era dado à imoralidade. Da mesma forma, muitas pessoas, principalmente os jovens, têm ido ao encontro de brilho deste mundo. E aí, embora a aproximação seja aparentemente ofensiva, ela conduz o que? A decepção, a violência, a morte. Por isso, vale aqui essa reflexão, tá? Para os jovens. Isso aqui é muito forte, tá, gente? Eu quero trazer algo com referência a isso aqui. Isso aqui é muito forte. Eu ser uma pessoa influenciada. Eu queria muito trazer agora, o culto agora desse domingo vai ser de Santa Ceia. Eu ainda estou decidindo se vai ser nesse ou no próximo. Eu aviso para vocês. Gente, olha isso. Esse início, ele revela uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade abre brechas. Eu quero dizer para você que se você for uma pessoa vulnerável que vai muito pela cabeça dos outros, você está abrindo brechas. Diná, ela sai sozinha para conhecer e encontrar a desonra. Principalmente quando nós aprendemos aqui que fora da proteção e aliança, nós corremos riscos. Os ataques, né? A Diná que mostra como o inimigo ele tenta ferir gerações, trazendo a vergonha, trazendo traumas, que é o que está acontecendo hoje com as pessoas. As pessoas estão completamente traumatizadas. E aqui, no versículo 2, nos traz, né? Diná era a única filha de Jacó. Ela era muito amada pela família, mas isso não impediu que ela fosse estuprada e humilhada. Como ela, muitas mulheres sofrem violência física, verbal, emocional, psicológica e assim passam a carregar marcas do passado ruim. E isso vivem tristes, traumatizados e às vezes sem perspectiva de um futuro feliz. E a única forma de se verem livres dessas lembranças é crer que Deus proporciona nova vida. Mas também é preciso parar de se vitimizar, tá, gente? Parar de ser vítima, tá? De se sentir injustiçadas, tudo porque aconteceu isso. Tá sempre lembrando do passado. Não é bom. Na fé nós encontramos forças para superar o passado, né? E mesmo que ele seja triste, mas a gente precisa entender que a gente precisa alcançar a felicidade. Amém? Aqui no 3 e no 4 fala que Siquém, ele se apega a Diná e pede ao pai Amor que tome como esposa. A atitude dele é contraditória. Primeiro ele desonra, depois ele deseja casar. Muitas vezes o mundo age assim, fere, mas depois oferece reparação. É o que muitos estão passando hoje, que não devolve a pureza. A ferida, ela já havia acontecido aqui com Diná. E Jacó, ele não queria que permanecesse ali na terra dos siquemistas, né? Dos siquemitas, perdão. Então, ali a família estava exposta a perigos da idolatria, da impureza, porque Betel e Siquém possuíam enormes diferenças morais e espirituais que influenciaram a fé do patriarca e dos seus filhos. Então, aqui nos traz que Jacó, ele ouve o que ocorreu, mas fica calado até que seus filhos voltem. Porque quando chegam, ele se indigna profundamente, porque era algo vergonhoso em Israel. Então, o silêncio de Jacó mostra a prudência, mas também a impotência, porque os filhos, eles reagem com ira quando vocês falam a verdade.
Quando você descobre a verdade, seu filho fica irado. Aqui nós vemos o contraste da dor que pode gerar duas posturas, tá? O silêncio diante de Deus ou a fúria humana. Aqui conta essa história e eu quero deixar ela aqui marcada para vocês. Amon pede Diná, aqui no 34 versos 8, né? 34 versos 8, quando Amon pede Diná como esposa para seu filho e sugere a aliança entre os povos com casamento mistos e partilha de bens. Aqui o mundo ele vai sempre tentar transformar o pecado em aliança. O convite aqui é a integração. Esse 34, do 8 ao 12, nós vemos aqui a integração, né? Nós vemos aqui que era uma proposta sedutora e contrária à identidade, né? Contrária à identidade e à santidade que Deus estabeleceu em Israel. Então, os filhos de Jacó, aqui no 34 versos 13 ao 17, os filhos de Jacó, eles responderam com engano, dizendo que só aceitariam se todos os homens circuncidassem. Olha isso, gente. Isso aqui é fortíssimo. A história de Jacó, para mim, é uma das melhores em Gênesis, tá, gente? Tem mais histórias, mas a história de Jacó, ela traz muita potencialidade sobre o que nós vivemos hoje, diante do que o mundo está acontecendo lá fora. E aqui nós vemos um confronto, nós vemos o convite de integração, mas na verdade é uma tentativa de enfraquecer o povo de Deus. Era uma proposta sedutora, mas contrária à identidade, né? Então, esses 34 aqui, ele traz aqui uma potencialidade dentro disso. E aqui no 34, versos 13 e 17, os filhos de Jacó respondem, né, com engano, dizendo que só aceitariam se todos os homens se circuncidassem, como eu havia dito aqui, tá? Anteriormente. Então, aqui começa o erro deles. Eles usaram o sinal sagrado de circuncisão, que é uma marca de aliança naquela época, como instrumento de vingança, que é uma distorção do propósito que Deus havia ali trago, né? Eles misturaram a justiça própria com símbolos espirituais. É o que acontece hoje com o senso de justiça de muitos. Querer tomar a frente de Deus, querer saber mais do que Deus, querer tomar mulheres, querer tomar a frente da relação, homens querer ser o filho da esposa, ou mulheres querer ser mãe do marido. Gente, tem muito isso, está acontecendo muito. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E aqui nós vemos que eles aceitaram esse pacto de dor sem discernimento. O motivo aqui foi por interesse. O engano espiritual ele sempre vai encontrar espaço para motivação, que era aqui apenas material. E aqui, no terceiro dia, no 34, versos 25 ao 29, eu estou resumindo para vocês, porque é forte. No terceiro dia, quando estavam com dores, Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, eles entram na cidade e matam todos os homens, incluindo Amon, que seria o futuro esposo de Diná. E Siquém, que ali levaram Diná de volta e saquearam a cidade e tomaram as mulheres e crianças e todas as riquezas. Então a vingança aqui, ela se manifesta em proporções violentíssimas. Simeão e Levi, eles acreditavam estar defendendo a honra da irmã, mas agiram em excesso, misturando ali a justiça, né, o senso de justiça com crueldade, né? Eles não creram, eles foram ali com crueldade. Isso mostra como é que a ira, ela pode ultrapassar os limites e gerar consequências graves. Aqui no 34 ao 30 e 31, fala o seguinte, que Jacó, ele repreende os filhos, dizendo que eles colocaram em perigo todo o povo e a sua terra. Mas aí os filhos respondem a ele, acaso deveria
tratar a nossa irmã como prostituta? Aqui nós vemos o peso da divisão familiar. E aqui é onde entra. Gente, eu vou falar algo muito importante para vocês. Família é algo muito sério. Família não é fácil de lidar com família. Não existe família perfeita. Existe família mais unida e outras mais desunidas. Jacó aqui, ele está preocupado com a segurança e a sobrevivência de Simeão e Levi, que são presos à ira e ao senso de honra. Então isso aprisiona muito, gente. O senso de justiça, ele aprisiona uma pessoa por muitos e muitos anos. Mulher que gosta de mandar em relacionamento, homem que gosta de ser o majoritário, né? Então isso é muito sério. E esse capítulo ele termina sem resolução plena, porque ele mostra quando nós tomamos a justiça pelas nossas mãos, que restam feridas e consequências duríssimas. Então esse capítulo, ele é um dos mais pesados de Gênesis, eu acho, tá, gente? Ele mostra como é que a desonra gera indignação, como é que o mundo tenta transformar o pecado em alianças, como é que a ira ela pode levar ao extremo, porque Diná ela representa a geração vulnerável. E se quem a força do mundo que fere a Jacó, o silêncio prudente de Jacó, aqui faz o mundo, né? Que também Simeão e Levi foram a ira descontrolada. Isso aqui é uma lição clara para todos nós hoje. Quando nós não buscamos a direção de Deus, a dor ela se transforma em engano, a justiça em violência. E o povo de Deus aqui é chamado a ser santo, separado e não se misturar. Você sabe o que é se misturar? Amizades que não vão te levar para o céu. Amizades que só vão te levar para a destruição. Caia fora. Caia fora. E aqui, Diná, só aconteceu isso porque ela se misturou. Porque se ela não tivesse se misturado, isso não tinha acontecido. E aqui nós nós entendemos que a gente não pode se misturar e nem usar símbolos sagrados como instrumento de vingança. A gente deve sim colocar Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Isso aqui mostra pra gente muito além do que a gente imagina. Isso aqui mostra o tanto que a gente precisa aprender com a vida. O tanto que a gente precisa aprender, queridos. O quanto Deus tem falado. Vivemos em uma situação em que as pessoas elas não estão preocupadas com o que está acontecendo lá fora. Elas estão preocupadas consigo mesmas. E isso traz o quê? Isso expõe o que acontece quando a dor ela é tratada sem Deus no centro. Diná ela foi vulnerável, fora da cobertura, abaixo de cânter, fora da cobertura da aliança. Quando você é vulnerável, está fora da cobertura da aliança, você é violentado por quem? Em seguida o mundo lá tenta arrumar o pecado com propostas de aliança. O cara estuprou a moça e foi lá. Gente, eu nem posso estar falando aqui no canal. Você imagina? Isso aqui está na palavra. Tentou arrumar com o casamento, mas as feridas estavam dentro de Diná. Isso é um misto de vantagens econômicas normalizadas, a desonra, diluído aqui a identidade do povo. Jacó silencia a prudência misturada à omissão, enquanto Simeão e Levi reagem com ira transvertida de justiça, profanando ali o sinal santo, a circuncisão. Ao usar isso como uma armadilha de vingança, o resultado aqui é o quê? É sangue e mulheres e crianças levadas a risco existencial para uma família e uma ferida que ali ecoaria para o futuro. Mas Jacó mais tarde reprova a violência dos filhos. E note como é que Deus ele não é mencionado no capítulo. Ele é um cenário governado por impulsos humanos, né? Por quê? Por que Deus não é citado? Porque o cenário, corrigindo aqui, foi governado por impulsos humanos, por feridas, luxúrias, interesses, medos, honra
ferida por tudo isso, porque a solução humana, ela desagrada a Deus e destrói inocentes, deixa a casa de Jacó exposta. O texto aqui denuncia três desordens. Vou tratar aqui com vocês. A tentativa de transformar o pecado em aliança, destruindo fronteiras espirituais. Aqui, vamos lá. A primeira tentativa de transformar o pecado em aliança, certo? E aqui ele desconstruindo ali as fronteiras espirituais, porque isso estava acontecendo. Instrumentalização do sagrado para fins carnais. E o terceiro aqui, a liderança, que ela não conduz com a dor. A presença de Deus, queridos, com verdade, ela é proteção, ela é justiça. A lição aqui, ela é severamente tratada e dita. Não existe lamentação, não existe feridas não exigem lamentações. Feridas não exigem lamentações. Verdades e processos, eles têm que ser alinhados no caráter de Deus. Verdades e processos são alinhados ao caráter de Deus. Identidade santa não se negocia por conveniências. E zelo sem sabedoria vira o quê? Vira violência. Zelo sem sabedoria vira violência, porque onde a ira, ela quer vingança. E aqui onde o Senhor chama para reparação justa. Onde o mundo oferece integração sedutora. Porque o mundo, ele chama para a santidade dele do jeito dele. Mas aí Deus vai e fala para você que santidade é onde o silêncio, muitas vezes, ele precisa ser tratado. Muitas vezes é necessário paralisar, pensar no que você vai dizer, como você vai reagir, quais são as decisões que você precisa chamar. Isso se chama-se liderança, de acolher o traumatizado e confrontar o agressor. Ai, queridos, confrontar o agressor é você desonrar a ordem dos limites da aliança de Deus. Isso desonra. Se eu for confrontar o agressor, eu vou o quê? Eu vou desonrar os limites da aliança, porque eu estou trazendo discussão. Então, aqui, onde a ira quer vingança, o Senhor chama para reparação justa. Onde o mundo oferece integração sedutora, Deus chama para a santidade, para a santidade, para a santidade. Amém? Eu vou parar por aqui, só no 34. Tá muito bom, mas eu vou parar aqui. E amanhã a gente faz o 35 e 36. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Ótima terça-feira.